A Bíblia diz que Deus não muda, mas ela também diz que ele se arrepende. Então, peraí, Deus muda? Em Gênesis 6, a gente encontra o autor descrevendo Deus se arrependendo de ter criado o ser humano. E também em 1 Samuel 15, Deus diz que se arrependeu de haver colocado Saul no posto de rei. Só que a grande questão é que no mesmo capítulo, no verso 29, o autor diz que Deus não é homem para que se arrependa. Parece uma contradição, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo aqui é um dos exemplos mais belos da tensão que há entre a transcendência e a imanência de Deus. A gente vai lidar com o verbo arrepender-se de forma exegética na Escritura, mas antes eu queria pedir para você, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Se você gostar do conteúdo que está sendo feito aqui, compartilhe, manda para os seus amigos, porque a gente está voltando agora a produzir conteúdos mais longos aqui e eu conto muito com o seu apoio. Quando a gente olha para os textos no hebraico, a palavra usada aqui é a palavra naham. Essa palavra ela é muito mais rica do que o nosso verbo arrepender-se. Ele pode significar lamentar, entristecer, mudar de propósito ou até mesmo consolar-se. Por exemplo, em Gênesis 6, verso 6, nós observamos o texto dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. A ideia não é que Deus cometeu um erro e depois quis corrigi-lo. A ideia é que Deus se entristeceu profundamente de maneira que ele quis que o homem que ele criou não existisse mais. O mesmo verbo, ele aparece, por exemplo, em Êxodo 32, quando Moisés ora a Deus e Deus então muda de ideia. Deus se arrepende do mal que dissera que haveria de fazer com o povo. Aqui, o verbo expressa uma mudança de atitude dentro da fidelidade de Deus à sua própria missão. O verbo naham, ele aparece cerca de 108 vezes no Antigo Testamento. E o contexto define exatamente o seu significado. Ele pode se referir tanto a um arrependimento humano, como por exemplo em Jó 42:6, quando Jó diz, me arrependo no pó e na cinza, quanto a um sentimento divino de pesar. Os estudiosos hebraístas como Wilhelm Gesenius e Brondriver Briggs, eles argumentam, por exemplo, que naham carrega uma ideia de respirar profundo, sabe? Como um suspiro de dor e de compaixão. É como se o texto dissesse que Deus suspira diante do pecado humano. É um antropomorfismo poético para mostrar a gravidade e a intensidade do nosso mal diante da santidade de Deus. Naham também pode ter o sentido de confortar. Veja que coisa linda, né? O mesmo verbo que descreve a dor de Deus em Gênesis 6 também é usado para consolação de Deus, lá em Isaías 40, verso 1, quando ele diz, Nahamu, Nahamu, consolai, consolai o meu povo. Ou seja, o arrependimento divino está ligado ao amor divino. Quando nós olhamos para 1 Samuel 15, verso 11, nós vemos que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Mas quando nós olhamos para o verso 29 do mesmo capítulo, nós vemos Samuel dizendo que Deus não é homem para que se arrependa. Olha que interessante. Uma contradição? Não é bem assim. São dois sentidos distintos para o mesmo verbo. No verso 11, o arrepender-se expressa o pesar moral e relacional de Deus diante da rebeldia de Saul. Um arrependimento emocional, relacional. Deus está, de fato, triste com a quebra do relacionamento de Saul com ele, com a desobediência, com a rebeldia que Saul cometeu diante dele. Já no verso 29, Samuel está falando da imutabilidade moral e ontológica de Deus. Ele está expressando o fato de que Deus é um Deus que não muda, ele não se arrepende no sentido de mudar de natureza e de propósito eterno. Deus não muda como nós mudamos. Mas Deus reage às nossas mudanças de forma coerente com o seu caráter, com o seu propósito. É o mesmo Deus, justo, fiel e santo, respondendo a novos comportamentos humanos sem mudar a sua essência. A pergunta por trás disso tudo é, se Deus sabe de tudo desde a eternidade, como é que ele pode mudar de ideia? E a resposta é, Deus não muda de ideia, mas muda de atitude dentro da história. Ele é eterno e imutável em sua natureza, mas atua dinamicamente no tempo e no espaço. É Deus se revelando de modo compreensível sem deixar de ser transcendente.
Então, quando você lê que Deus se arrepende, não pense num Deus instável, num Deus que muda todo o tempo, num Deus que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra coisa. Não, pense num Deus vivo, que sente a dor do ser humano, que responde à intercessão do justo, que comove-se com o arrependimento real. Um Deus que não apenas criou o homem, mas que de fato se importa com ele. O arrependimento de Deus não é a confissão de um erro. É a expressão do seu amor. É a forma poética de dizer que Deus não é indiferente ao que acontece na história. Por isso, o Deus que se arrepende em Gênesis é o mesmo Deus que em Jesus chora diante de Jerusalém. O Deus que suspira no capítulo 6 de Gênesis é o mesmo Deus que suspira na cruz por amor de nós. Esse é o coração do Deus vivo, imutável em santidade, mas profundamente sensível ao pecado do homem.